Modéstia 1. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2458, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que mostrar verdadeira modéstia a Allah, o Exaltado, envolve guardar a cabeça e o que ela contém, e proteger o estômago e o que ele contém, e lembrar da morte frequentemente. Ele concluiu declarando que quem pretende buscar a outra vida, deve deixar os adornos do mundo material. Este hadith prova que a modéstia é algo que se estende além das roupas. É algo que abrange todos os aspectos da vida. Proteger a cabeça inclui guardar a língua, os olhos, os ouvidos e até mesmo os pensamentos de pecados e coisas vãs. Coisas vãs são importantes para evitar, pois serão um arrependimento para uma pessoa no dia do julgamento, e geralmente são o primeiro passo para cometer pecados. Mesmo que alguém possa esconder o que diz e o que vê dos outros, não pode esconder essas coisas de Allah, o Exaltado. Portanto, proteger essas partes do corpo é um sinal de verdadeira modéstia. Guardar o estômago significa que se deve evitar riqueza e comida ilícitas. Isso levará à rejeição das boas ações de alguém. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2342. Assim como a intenção de alguém é o fundamento interno e oculto do Islã, o fundamento externo e aparente do Islã é ganhar e utilizar o lícito. A modéstia para com Allah, o Exaltado, também inclui lembrar-se da morte com frequência. Lembrar-se da morte é importante, pois encoraja a pessoa a obedecer sinceramente a Allah, o Exaltado, e a abster-se de pecados, pois nunca se tem certeza de quando se encontrará a morte. Isso lembra que este mundo não é seu lar permanente e que certamente se mudará dele. Lembrar-se disso encorajará a pessoa a se preparar para seu significado de destino, o além. Essa preparação envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Allah, o Exaltado. Por outro lado, aquele que evita a lembrança da morte negligenciará a preparação para sua viagem inevitável para o além, e como resultado, concentrará todos os seus esforços e utilizará suas bênçãos e recursos em aproveitar e embelezar este mundo. Essa atitude impedirá que a pessoa se lembre de Allah, o Exaltado, e obedeça sinceramente a ele, e isso, por sua vez, leva a problemas em ambos os mundos. Capítulo 20 Taha, versículo 124. E quem se afastar da minha lembrança, terá uma vida difícil, e nos o recolheremos no dia da ressurreição cego. Finalmente, a modéstia para com Allah, o Exaltado, inclui dar prioridade ao além sobre o excesso deste mundo material. É importante notar que isso inclui tirar do mundo material para satisfazer as próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes, sem desperdício, excesso ou extravagância, pois estes são detestados por Allah, o Exaltado. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 31. E comam e bebam, mas não exagerem. Na verdade, ele não gosta daqueles que cometem excessos. Priorizar o além também envolve usar as bênçãos que alguém recebeu de maneiras que agradem a Allah, o Exaltado, em vez de satisfazer seus desejos. Aquele que se comporta dessa maneira encontrará paz e sucesso neste mundo e no além. Esse sucesso e paz são, portanto, obtidos apenas priorizando o além, em vez de aproveitar os aspectos desnecessários deste mundo material. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nós o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa na outra vida, de acordo com o melhor do que costumava fazer. Modéstia 2. Aquele que sempre se lembra de que Allah, o Exaltado, está observando-o, adotará a vergonha e a modéstia dele. Lembrar dos inúmeros favores de Allah, o Exaltado, enquanto uma pessoa permanece ingrata, também a encorajará a se tornar modesta de Allah, o Exaltado. Finalmente, lembrar que chegará o dia em que serão questionados sobre cada pequena coisa em sua vida por Allah, o Exaltado, também inspirará a adotar a vergonha de Allah, o Exaltado.
A coisa que fortalece a vergonha de Alá, o Exaltado, é o temor de Alá, o Exaltado, sempre que um desejo maligno entra no coração de alguém. Isso ocorre porque o coração acredita que Alá, o Exaltado, está totalmente ciente desse desejo. Se essa atitude se estabelece em uma pessoa, então sua vergonha de Alá, o Exaltado, se tornará forte. Além disso, temer que Alá, o Exaltado, se afaste deles em desgosto por causa de seus desejos e ações, também fortalece a vergonha de Alá, o Exaltado. Mas essa modéstia e vergonha podem se tornar fracas, e em alguns casos, desaparecer se alguém abandonar o exame de si mesmo da maneira descrita e abandonar a obediência sincera a Alá, o Exaltado, em seus comandos e proibições. Castidade 1. Em um longo hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6806, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, mencionou 7 grupos de pessoas que receberão sombra no dia do juízo final por Alá, o Exaltado. Esta sombra os protegerá dos horrores do dia do julgamento, que inclui o calor insuportável causado pelo sol, sendo trazido a 2 milhas da criação. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2421. Um desses grupos inclui uma pessoa que é convidada à fornicação, mas a rejeita por medo de Alá, o Exaltado. Controlar o desejo de alguém, especialmente quando ninguém, exceto Alá, o Exaltado, saberá sobre isso, é uma grande ação. Os muçulmanos devem se esforçar para evitar situações em que possam ser convidados a pecar, evitando primeiro lugares onde os pecados são mais comuns, como uma boate. Isso é extremamente importante, pois o ambiente de uma pessoa geralmente tem um impacto profundo em sua atitude e comportamento. Assim como um aluno tem mais probabilidade de estudar em uma biblioteca silenciosa, em comparação a uma casa movimentada e barulhenta, um muçulmano tem menos probabilidade de ser atraído por pecados quando evita lugares onde os pecados ocorrem regularmente e abertamente. A outra coisa importante é evitar pessoas que cometem pecados abertamente e convidam outros para eles. Uma pessoa adotará as características de seus companheiros, sejam boas ou más. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4833. Os muçulmanos não devem apenas garantir que acompanhem pessoas boas, mas também encorajar seus dependentes, como seus filhos, a fazer o mesmo. Se os muçulmanos realmente se concentrassem nisso, isso reduziria drasticamente a quantidade de jovens que se envolvem em gangues e crimes. Capítulo 43, Az-Zukhruf, versículo 67. Os amigos íntimos naquele dia serão inimigos uns dos outros, exceto os justos. Castidade 2. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6474, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, garantiu o paraíso à pessoa que protege sua boca e castidade. O segundo aspecto do hadith principal em discussão aconselha os muçulmanos a salvaguardar seu significado de castidade, evitar relacionamentos ilegais. Um muçulmano recebeu uma maneira de conseguir isso, ou seja, o casamento. Se um muçulmano não estiver na posição certa para se casar, como financeiramente, então ele deve jejuar frequentemente, pois isso reduz os desejos carnais. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1905. Por fim, como esses dois aspectos combinados levam ao paraíso, é por isso que o casamento foi rotulado como a conclusão da metade da fé, em um hadith encontrado em Al-Mujam al-Asat, número 992. Castidade 3. Isto está ligado ao capítulo 25 Al-Furqan, versículo 68. E não cometa relações sexuais ilícitas. E quem fizer isso enfrentará uma penalidade. Os verdadeiros servos de Alá, o Exaltado, evitam todas as formas de relacionamentos ilegais.
O fato de o adultério ter sido colocado ao lado do politeísmo e de matar uma pessoa inocente neste versículo indica sua severidade. Os muçulmanos devem tomar precauções para evitar serem tentados a relacionamentos ilegais. Primeiro, eles devem aprender a baixar o olhar. Isso não significa que se deve sempre olhar para os próprios sapatos, mas significa que eles devem evitar olhar ao redor desnecessariamente, especialmente em locais públicos. Eles devem evitar olhar para os outros e manter o respeito pelo sexo oposto. Assim como um muçulmano não gostaria que alguém olhasse para sua irmã ou filha, eles não devem olhar para as irmãs e filhas de outras pessoas. Capítulo 24, An-Nua, versículo 30. Diga aos homens crentes que reduçam algumas de suas visões e guardem suas partes íntimas. Isso é mais puro para eles. Sempre que possível, um muçulmano deve evitar passar tempo sozinho com o sexo oposto, a menos que eles sejam relacionados de uma forma que proíba o casamento. Isso foi aconselhado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1862. Os muçulmanos devem se vestir e se comportar com modéstia. Vestir-se modestamente evita atrair olhares de estranhos e se comportar modestamente previne que se tome os passos iniciais que podem levar a um relacionamento ilegal, como falar desnecessariamente com o sexo oposto. Entender as bênçãos de evitar relacionamentos ilegais é outra maneira de se proteger deles. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, garantiu o paraíso para aquele que salvaguarda sua língua e castidade. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2408. Temer a punição de se envolver em relacionamentos ilegais também ajudará um muçulmano a evitá-los. Por exemplo, a fé se afastará da pessoa que está cometendo fornicação. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4690. Na realidade, um muçulmano não precisa de relacionamentos ilegais, pois o islamismo prescreve o casamento. Aqueles que não podem se casar devem jejuar frequentemente, pois isso também ajuda a controlar os desejos e ações. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 3398. Castidade 4. Tive um pensamento que queria compartilhar. Alá, o Exaltado, incentiva o casamento e proíbe relacionamentos ilegais. Quando um casal não é verdadeiramente devotado um ao outro, como um casal casado, então qualquer dificuldade real que eles enfrentam levará a mais estresse emocional para o casal, pois eles não conseguem apoiar um ao outro corretamente. Entrar e sair de vários relacionamentos ao longo da vida, sem dúvida, tem um efeito prejudicial em sua saúde mental. Não é nenhuma surpresa que aqueles que se separam de seus namorados/namoradas, muitas vezes, acabam em aconselhamento. Eles acabam sofrendo de transtornos mentais, como depressão, mais do que aqueles que evitam esses relacionamentos. Em relacionamentos casuais, o casal muitas vezes não está na mesma sintonia. Ou seja, um dos dois sempre leva o relacionamento mais a sério, como desejar se estabelecer com seu namorado/namorada, enquanto o outro não sente o mesmo. Quando essa diferença de atitude eventualmente ferve à tona, muitas vezes, leva a um trauma emocional de longa data para aquele que levou o relacionamento mais a sério. Considerando que, um casal desde o primeiro passo, está na mesma sintonia em relação ao seu compromisso de longo prazo um com o outro. Um casal é devotado um ao outro em todas as situações, quer enfrentem situações planejadas ou não, como ter filhos. Essa atitude é muito raramente encontrada entre casais normais. Ter um relacionamento com outra pessoa também engana uma pessoa a acreditar que conhece completamente seu parceiro, e portanto, se eles se casam, muitas vezes reclamam sobre a mudança de seu cônjuge após o casamento. Na maioria dos casos, eles não mudaram.
As coisas que mudaram foram as responsabilidades e pressões de seu relacionamento. Essa questão geralmente leva a problemas de casamento para os casais que estavam em um relacionamento antes do casamento. Mesmo que vivam juntos antes do casamento, mesmo assim o mesmo problema ocorrerá. Além disso, não é segredo que sempre que alguém enfrenta problemas com seu namorado/namorada, o quão severamente isso afeta todos os outros aspectos de sua vida. Por exemplo, muitos jovens abandonam a faculdade e universidade simplesmente porque não conseguem encarar ver seu ex-parceiro lá todos os dias. Como o casamento é uma conexão e um compromisso profundo entre duas pessoas, é menos provável que elas se separem pelos mesmos problemas mesquinhos pelos quais casais normais se separam. Além disso, qualquer criança que nasça involuntariamente do relacionamento colocará mais estresse em seu relacionamento, o que geralmente resulta em separação, pois não desejam compartilhar a responsabilidade de criar um filho. Isso cria um lar desfeito para a criança crescer, onde ela não tem o apoio e a supervisão de ambos os pais, o que geralmente leva a problemas para todos. É um fato claro que a maioria dos jovens envolvidos em crimes e gangues, e aquelas crianças que são preparadas por predadores sexuais, vêm de famílias desfeitas. Criar um filho corretamente quando se deseja um filho é extremamente difícil. Então pode-se imaginar o estresse emocional de criar um filho corretamente quando o pai não desejava ter o filho em primeiro lugar? Isso afeta negativamente a educação da criança e geralmente leva aos problemas mencionados anteriormente. Esse estresse geralmente leva o pai solteiro a desistir da criança para adoção ou acolhimento, o que na maioria dos casos tem um impacto negativo prejudicial e de longo prazo na criança, alguns dos quais foram mencionados anteriormente. Isso aumenta ainda mais as chances da criança se tornar equivocada. Alá, o exaltado, removeu esses inúmeros problemas ramificados ao abordar o problema raiz, proibindo relacionamentos ilegais e encorajando o casamento, pelo qual um casal se dedica sinceramente um ao outro e aos seus filhos. Ao abordar o conceito de casamento, divórcio e filhos, no Alcorão Sagrado, Alá, o Exaltado, deu a chave para uma sociedade bem-sucedida. Quando os membros da família, juntos ou divorciados, cumprem os direitos uns dos outros e criam um lar estável e feliz para os filhos, isso causa um efeito cascata positivo em toda a sociedade. Da mesma forma, quando uma família é infeliz e falha em cumprir os direitos uns dos outros, isso causa um efeito cascata negativo que se espalha por toda a sociedade. Muitos pensadores surgiram e desapareceram, abordando os problemas que as pessoas e a sociedade enfrentam, mas como essas soluções têm como alvo problemas ramificados, o benefício dessas soluções é mínimo. Considerando que Alá, o Exaltado, por meio desse método de abordar problemas de raiz que afetam o indivíduo e a sociedade, esclareceu todas as coisas para que as pessoas possam alcançar o sucesso em ambos os mundos. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 89. Y enviamos-te o libro como esclarecimiento de todas as coisas, como orientação e misericórdia. Todos os louvores são para Alá, Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último mensageiro, Mohammed, sua nobre família e companheiros. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site, www.sharkpod.com.